Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, e nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E é importante também que você compartilhe o link desse programa, para que outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas com a palavra de Deus, tá bom? Olha só, essa semana nós estamos refletindo num texto relativamente conhecido, né? O momento em que Jesus vai à casa de Marta e Maria. E eu quero hoje dar continuidade, né? A ideia essa semana é falar sobre como ter o coração de Maria vivendo no mundo de Marta. E eu quero ler o texto porque talvez você não tenha acompanhado os programas anteriores, então eu quero ler novamente o texto para que você esteja por dentro, né, daquilo que nós estamos falando, e então vamos fazer os destaques de hoje, tá bom? Então a nossa reflexão de hoje ela está baseada em Lucas, capítulo 10, versículos 37 a 42. Estamos falando sobre como ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta. E o texto da palavra de Deus nos diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro e, ocupada com muitos serviços, então se aproximou de Jesus e lhe disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o nosso destaque de hoje é sobre o excesso de preocupação. O mundo de Marta é caracterizado pelo excesso de preocupação. Observe que o texto diz que Marta estava ocupada com muitas coisas. O próprio Jesus diz isso a ela no versículo 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E essa preocupação fazia com que Marta ficasse inquieta, provavelmente ansiosa por querer concluir logo o seu serviço, terminar o que ela estava fazendo, oferecer um bom banquete para Jesus. Mas a verdade é que o excesso de preocupação fazia com que Marta não aproveitasse aquele momento especial em que ela estava recebendo Jesus em sua casa. Você já percebeu que nós vivemos numa geração em que as pessoas estão tão preocupadas e envolvidas com tantas coisas que muitas vezes não tem tempo para aquilo que realmente é importante? Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, para o cônjuge, não tem tempo de ir à casa do Senhor, não tem tempo de se cuidar, e nós estamos vivendo numa geração que tem morrido cada vez mais cedo, não é? Muitos jovens morrendo, enquanto muitos idosos estão vivendo cada vez mais. Você já percebeu isso? Porque esses idosos viveram numa geração em que eles se cuidavam melhor, dormiam mais, se alimentavam melhor, faziam atividades físicas, no trabalho, diário, e isso fez com que eles tivessem uma saúde muito mais resistente do que a de muitos jovens de hoje. Então nós estamos vendo muitos jovens, muitas pessoas novas, sedentárias, com taxas de diabetes muito altas, e uma série de outras questões, colesterol e tudo mais. E isso muitas vezes por quê?
as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, mas não estão se preocupando com aquilo que é realmente importante. E eu trago aqui 3 coisas que são extremamente importantes. A primeira delas é a nossa vida espiritual. A vida espiritual é extremamente importante. Nós não podemos deixar de buscar a Deus. A segunda coisa é a nossa saúde. Cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, o cuidado com o nosso emocional. Esse autocuidado é extremamente importante. E o terceiro, o cuidado com a família. Nós estamos vendo muitas famílias sendo desfeitas, muitos lares sendo destruídos, muitos filhos que estão vivendo como se fossem órfãos de pais vivos, porque as pessoas não estão dedicando o tempo que deveriam dedicar para o cuidado com a família. Então nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, precisamos cuidar da nossa vida em si, né, o corpo, a alma, e nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. E para isso nós precisamos entender que essas coisas são essenciais. Trabalho é importante, conquistar é importante, estudar é importante, todas essas coisas são importantes. Mas existem coisas que são mais importantes, são prioritárias, não é, na nossa vida. Então, a gente percebe que existem muitas pessoas que elas se ocupam com tantas coisas que elas acabam, inclusive, deixando de viver. Pessoas que perdem a saúde, perdem a comunhão com a família, deixam de ter um bom desempenho no trabalho, nos estudos, e o pior é que essas pessoas acabam perdendo a comunhão com Deus. Eu estava, inclusive, hoje pela manhã, mais cedo, assistindo a uma entrevista que eu achei muito interessante, em que aquela pessoa dizia o seguinte: olha, se você for feliz em casa, se você cuidar da sua família, se você cuidar da sua casa, você vai ser feliz em qualquer outro ambiente. Porque, na verdade, onde quer que nós estejamos, nós vamos refletir as nossas bases. Vamos refletir o ambiente no qual nós somos formados. Então, se em casa as coisas não vão bem, isso vai se refletir no trabalho, nos estudos, isso vai se refletir inclusive na nossa própria saúde, não é? Então, nós não podemos incorrer nesse erro, né, cair nesse risco de nos preocupar com muitas coisas, assim como Marta, e acabar perdendo a oportunidade de desfrutar daquilo que realmente é importante. Veja, Jesus estava na casa de Marta. Olha que privilégio. Ela estava recebendo Jesus em sua casa. Maria, ela se assentou para ouvir Jesus. Marta, ela estava correndo de um lado para o outro, preocupada com muitas coisas. A intenção talvez fosse boa, ela queria oferecer um banquete para o Senhor, ela queria dar uma boa recepção para o Senhor, mas o que o Senhor queria é que ela se assentasse e ouvisse os seus ensinos. Não existe nada mais importante do que poder sentar e ouvir a voz de Deus. Falamos inclusive isso no programa de ontem, não é? Então, pessoas que se preocupam e que se envolvem com muitas coisas ao mesmo tempo, elas acabam não fazendo nada ou acabam perdendo a qualidade naquilo que está fazendo. A pessoa que está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela acaba fazendo de qualquer forma, né? Às vezes aquilo ali acaba perdendo a qualidade, perdendo o sentido. Então, a proposta dessa semana é apresentar um problema que caracteriza o mundo de Marta e uma solução para que nós possamos ter o coração de Maria, mesmo vivendo no mundo de Marta. Então, nós vivemos num mundo mergulhado em preocupações, vivemos num mundo em que as pessoas estão preocupadas com muitas coisas. E o que é que nós precisamos fazer para que o nosso coração não seja tomado por essas preocupações? Nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Para ter um coração de Maria vivendo no mundo de Marta, para ter um coração de Maria vivendo num mundo marcado pelo excesso de preocupações, nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz assim: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis
fazer. Então Jesus mostra nesse texto que o verdadeiro fruto é resultado da nossa conexão com Ele, da nossa comunhão com Ele, do nosso relacionamento com Ele. Então não adianta se esforçar excessivamente ou se preocupar excessivamente e não ter aquilo que realmente é importante, que é a comunhão com Deus, viver na dependência de Deus. Eu gosto muito do Salmo 127, porque o Salmo 127 ele fala sobre isso, né? De que todo bem procede de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. E é Ele quem realmente cuida perfeitamente de todas as áreas e de todos os aspectos da nossa vida. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Então, nesse texto, o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, se Ele não tiver nesse negócio, se Ele não estiver cuidando, se Ele não estiver no centro, se Ele não estiver sendo o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, todo o nosso esforço será em vão, servirá apenas para nos cansar e não para nos realizar. Todo esforço feito sem a bênção de Deus será em vão, será apenas para nos cansar e não para nos realizar. Então, por isso que ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. No versículo 2, ele diz assim, olha, vai ser inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Quando nós vivemos na dependência de Deus, quando nós temos Deus realmente conduzindo a nossa vida, quando nós confiamos e descansamos no Senhor, quando nós vivemos realmente na dependência de Deus, nós entendemos que Ele está no controle de todas as coisas e que mesmo quando estamos dormindo, Ele está cuidando de nós e suprindo as nossas necessidades. Mesmo quando estamos dormindo, Deus está suprindo as nossas necessidades, porque inclusive Ele está renovando o nosso vigor, refazendo as nossas forças, para que nós possamos acordar dispostos para mais aquele dia. Interessante que o salmista fala sobre a importância dos filhos como herança do Senhor, como flechas na mão de um guerreiro, e às vezes, infelizmente, nós pais nos descuidamos dessa verdade. Nós estamos com a responsabilidade de preparar os nossos filhos para a vida. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando envelhecer não se desviará dele. Nós temos a responsabilidade de preparar os nossos filhos para a vida. Mas às vezes nós estamos tão preocupados em dar uma vida mais tranquila para os nossos filhos que nós nos descuidamos do cuidado que devemos ter com eles. Do tempo de qualidade, o relacionamento, o diálogo, a conversa, o acompanhamento. Sentir as suas dores, olhar no seu olho. Às vezes nós estamos perdendo isso. E eu vou dizer uma coisa para você, não adianta a gente dar as melhores escolas, as melhores roupas, os melhores presentes, se nós não estivermos presentes na vida dos nossos filhos. A maior necessidade que os nossos filhos têm não são dos presentes que nós damos, mas da nossa presença em suas vidas. Presença vale mais que presente. Não estou dizendo para você não dar presente, pode dar, mas nenhum presente substitui presença. Nenhum presente substitui presença. E os nossos filhos, eles estão crescendo, daqui a pouco eles vão bater asas e voar. Eles são como flechas, eles precisam ser lançados. Agora nós somos aqueles que precisamos dar a direção, como flechas na mão de um guerreiro. A flecha por si só, ela não define a direção, ela não define o alvo. Quem define o alvo, quem define onde quer acertar é o flecheiro. É o guerreiro. Então nós precisamos direcionar bem os nossos filhos. Nós precisamos apontá-los para a direção que os conduz a Deus.
Precisamos apontá-los para Cristo. O alvo precisa ser Cristo. Não adianta dar tudo e eles não terem Cristo. O que vai realmente fazer a diferença na vida deles é Cristo, é a presença de Cristo dirigindo e conduzindo a sua história. Então nós precisamos aprender, queridos, a descansar no Senhor, a viver sob a bênção e sob a direção de Deus. Não adianta tanto esforço se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que, em vez de você andar preocupado com muitas coisas, aprenda a viver na dependência de Deus. Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua saúde. Deus está no controle da sua vida financeira. Deus está no controle de tudo. Agora, é preciso realmente reconhecer esse controle e se submeter à direção de Deus. Todas as vezes que nós queremos puxar para nós o controle da nossa vida, a nossa vida se descontrola. Guarde isso no seu coração. Todas as vezes que nós queremos puxar para nós o controle da nossa vida, ela se descontrola. A nossa vida precisa estar no controle de Deus. É Ele que precisa nos conduzir, nos dirigir, nos fortalecer. É dele que vem a força, a saúde, a disposição, a provisão, a proteção. Nós dependemos de Deus. Tentar viver sem Deus é destruir a si mesmo. Portanto, viva na dependência de Deus, para que você tenha um coração como o de Maria, mesmo vivendo num mundo de Marta. Não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a nós mesmos. Quando nós mudamos, nós podemos influenciar o ambiente. Não espere que o ambiente mude para que você mude. Não. Mude e com a sua mudança, com o seu testemunho, naturalmente, você irá influenciar a mudança do seu ambiente. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e compartilhe o link desse programa. Se você já compartilhou, compartilhe com mais pessoas. Se você não compartilhou, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.